também recebeu de Deus esse santo privilégio, o de anunciar a palavra nesta congregação, cuidando, ensinando, batizando, consolando ao longo de quase 18 anos. E hoje, em gratidão, reconhecemos esse dom como sendo um dom do Senhor. Agora, o pastor Otto encerra seu ministério pastoral e se prepara para uma nova etapa da sua vida e trabalho, desta vez lá numa escola no México, onde ele continuará sendo instrumento de Deus, ainda que de outra forma. Por isso, nós queremos colocar a fé e falamos com Deus de oração. Senhor Deus, damos-te graças por todos os benefícios que derramaste sobre a Congregação Evangélica Luterana da Cruz, por meio do ministério fiel do pastor Otto Neitzel. Louvamos-te pelos dias de dedicação, pelas palavras ditas no culto, que foram sementes lançadas em corações. Te agradecemos por tua presença pastoral e amorosa entre nós, por seu exemplo de fé, pelo consolo que ofereceu em teu nome, e pelas vidas que tocou com a tua palavra. Que este tempo de serviço frutifique para a glória e permaneça como para a tua glória e permaneça como testemunha da tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar. Então, reverendo Otto Neitzel, em virtude da decisão que você tomou, e segundo o costume da Igreja, em nome da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu desinstalo como pastor da Congregação Evangélica Luterana da Cruz, Petrópolis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, recompense com bondade o teu trabalho entre nós. Que o Senhor faça prosperar o que plantaste e que muitas vidas deem fruto por causa do testemunho que deixas aqui. Que Ele te abençoe ricamente nessa nova fase e te torne uma bênção para muitos. Que Ele cuide dos teus caminhos, proteja a tua família e conceda paz para os dias bons e força para os dias. Amém. Agora convido os colegas pastores para que pediram também a sua bênção ao lado. Quem sabe começamos com o colega Edgar, mais tempo. Caro Otto, eu não sabia que tinha ficado 18 anos aqui com a gente. Uma parceria muito legal. Eu estou me sentindo com uma certa saudade. Mas fico contente, né, como o texto que eu tentei achar aqui para você, diz assim: nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aí diz assim: temos, porém, diferentes dons, ele tem muitos dons, segundo a graça que Deus nos foi dada. E aí diz assim: se a profecia, ou seja, segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos ao ministério, e o que ensina, dedique seu ensino. Ele escolheu esse caminho, e eu desejo que Deus te abençoe muito. Eu sei que lá não tem igreja, né? Uma comunidade vai estar filiada aqui, né? Online, e diz que até vai ofertar online, continuar ofertando. Deus te abençoe muito. Eu vou te visitar. E aí, tia? Depois desse longo tempo, né? Eu cheguei um pouquinho depois do Edgar, um pouquinho antes de você, né? Mas vamos ficar só nos seus 18 anos. E foi muito bom essa parceria, essa caminhada, essa vida do ministério, com a tua presença junto da gente. Foi tão interessante que na última reunião de diretoria eu disse que a gente não teve nem condição de brigar, mas isso é ruim. Nós não tivemos essa experiência, nós sempre tivemos a experiência, pelo amor de Deus, presente no nosso trabalho. E o pastor Edgar mencionou que teve muitos dons. Entre esses dons, aquele de fazer uma boa limonada dos limões. E acho que trabalhar aqui, onde tínhamos uma dificuldade bastante grande de levar a palavra, dada a circunstância, mas muitas foram as vezes que tu, com habilidade, levaste as crianças da escola lá na época. E lá na época, elas ouviram a tua boca de nós estivemos um pouco do amor de Jesus por elas e para elas. E por isso, no ano passado, uma das meninas esteve lá. Aliás, este ano esteve lá.
adolescente, escritora, foi lá, pastor, eu queria trazer um livro, porque eu estive aqui uma vez com o Mr. Alto. E ela levou o livro junto com a mãe, a família, para ajudar os nossos adolescentes. Ela foi impactada pelo teu testemunho de fé, por essa caminhada que tu fizeste. E nessa certeza, com os muitos dons, Deus também vai te abençoar lá, junto com a Sheila, a minha, né? Com o Daniel, bom nome escolhido, né? E com os pais que ficam de longe pensando um pouquinho, né? Mas, para concluir, sempre caminhos novos, vidas novos, ansiedades, angústias, incertezas, mas essas certezas, uma certeza pode ficar contigo, eu queria registrar isso para ti, porque ela serve muito para mim. Não fui criativo, só peguei o tema de formatura. Mas ele diz assim: ser forte e corajoso, não temas, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que você andar junto com o lado cheio, o Senhor teu Deus vai estar com vocês abençoando. E que assim seja. Grande abraço. E volte sempre. Pois é, o que eu vou te dizer? Minha saudação a toda a congregação. Né? É um misto de alegria e de saudade já estar aqui hoje. Mas eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, pelo teu trabalho. E eu vou ser breve, até porque se eu começar a falar, a voz vai embargar, né? Queria deixar para ti, para a Sheila, para as crianças, o Salmo 139, Salmo de Davi, especialmente o verso 5, conforme ele aparece na ARA, na edição revista e atualizada. É aquele salmo onde Davi diz: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas meu andar, meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, ainda as decisões não foram expressas, mas tu já as conheces todas. E agora o verso 5, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Tu me cercas por trás e por diante também significa, Senhor, tu estás cuidando do que passou e tu cuidas do que vem pela frente. E isso é maravilhoso demais, diz o salmista Davi. Eu acho que essa é uma palavra para vocês agora. O que passou, talvez a gente olhe para trás, gostaria de fazer coisas diferentes, mas Deus cuida disso. O que vem pela frente, lá também Deus está. E Ele já está em Puerto Vallarta. Um abraço. Grande outro. Era fácil sentar naquele banco a gente perceber quando o sujeito que estava falando foi professor há muitos anos. Forma fácil. As palavras saem fáceis. Era muito gostoso, muito bom de ouvir. A gente saía daqui pensando. E fiquei pensando um pouquinho sobre o que dizer para ti nesse dia. E me ocorreu quando Paulo foi levado pelo Espírito Santo para a cidade de Corinto e ele começou a falar de Jesus e do Salvador, da salvação para as pessoas, e ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, ele não sabia exatamente o que fazer. Eu imagino pensamentos passando pela cabeça de Paulo: será que eu fico nessa cidade? Será que eu vou para outra? O que eu faço? Como é que é mesmo o nome do Puerto Vallarta, a 10 horas de viagem da cidade do México. Eu imagino que em alguns momentos na tua vida, na vida da Sheila, na vida de vocês, família, em que vocês vão ter muita vontade de falar do Senhor Jesus, eu não sei que tipo de reação vai acontecer. Mas veja, Paulo devia estar com as mesmas dúvidas, e uma certa noite, não sei se foi um sonho, como foi, o Senhor apareceu para ele e disse as palavras que eu reparo.
Atos 18, versos 9 a 11, uma palavra muito especial. Diz assim: certa noite Paulo teve uma visão, com esses pensamentos todos que ele podia ter na cabeça, que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses. Ele estava achando que talvez fosse fazer as malas e ir embora. Ele ficou 1 ano e 6 meses morando entre eles, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Eu não sei se é 1 ano e meio que vai ficar ou mais, seja o tempo que for, não temos. Fale, não de casa, isso não é contigo e com tua família, e ninguém nos vai fazer de mal. Vai em paz. Pois é, Otto, querida família, terminando um ciclo, e outro está ali na frente por acontecer. E aí lembrei-me de uma palavrinha de um idoso rei, cujo ciclo estava por terminar, e olhando para o seu filho, que seria um novo ciclo. E interessantemente ele fala assim: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tenha medo, mas fique tranquilo, porque o Senhor Deus está contigo e Ele te ajudará. Então, outro, que Deus te abençoe, a ti e a tua família. Bem, mano, eu escolhi para não pensar muito o lema de formatura da turma de 73, a qual eu fui ligar, ia fazer os parte. Mas eu não quis isso aí, eu só avisei ele. Eu tive uma vez. Usaria esse lema. Na verdade, é uma forte mensagem evangélica que Jesus devolveu a tia Joana. Agora está passando o latim. Eis que foi e aqui tinha uma porta aberta. Ninguém poderá fechar. Deus te abençoe a ti, tua família, sempre. No nome de Jesus. Pegar as palavras com o órgão aqui, primeiramente agradecer por cada mensagem que acabou se deu coração. Quem sabe, porque vive enfrenta qualquer coisa. Quem escreveu isso foi Nietzsche, o mesmo que escreveu: da forma como as pessoas vivem, até parece que Deus está morto. Eu e o Otto compartilhamos não o verde, mas o branco. Muitas vezes entramos em campo e jogamos pela equipe do branco. Eu montava a equipe, jogávamos na outra e reunimos os colegas. O Otto era o nosso atacante. Corria muito, jogava muita bola. Mas ele tinha um defeito: não fazia gol. O melhor atacante que não fazia gol. Mas, assim, para a equipe, a parceria, ele estava sempre assim, jogamos até 4 vezes no ano e em todos lá estava o querido pastor lá. Diante disso, escolhi as seguintes palavras: quem tem um porquê enfrenta qualquer coisa. Então esse teu espírito aguerrido. Salmo 121 nos diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você.
Otto e família, vocês estão entrando em campo, um campo novo. Jesus não quer torcedores, muita gente torce por essa causa. Entra em campo e é essa vez de você fazer um gol. Com Deus te Bem, não bastasse o Otto ir embora, ele vai nos desfalcar na escola dominical e na escala de músicos, né? Eu queria chamar aqui a Sheila. Eu acho que o Daniel e a Laurinha estão na escola dominical, celebrando aí a despedida, né? E certamente a Sheila foi um apoio muito importante nesse tempo, né? E será também um apoio muito importante que virá. Um apoio muito dos dois, e eu gostaria então também de orar por você nesse momento. A comunidade fica de pé, Senhor da vida e das vocações, tu que chamas, guia e envia. Entregamos a ti, com fé e gratidão, o Otto, a Sheila, o Daniel e a Laura. Agora, ao iniciarem uma nova jornada em terras distantes, suplicamos que proteja-nos com a tua forte mão. Concede-lhes coragem para os recomeços, sabedoria para os novos desafios, paciência nos dias difíceis, mas alegria constante no serviço. Que onde estiverem, continuem sendo sal e luz, testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Por isso, renova suas forças, fortalece a sua fé, sustenta-os em amor e guarda-os em corpo e alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, Sheila, recebe a bênção. O Senhor guardará de todo o perigo, Ele protegerá as suas vidas, Ele os guardará quando vocês forem e quando voltarem, agora e sempre. Vocês podem sentar, os colegas. Temos algumas palavrinhas a serem ditas. Ele também não fez discurso, mas gostaria de chamar o presidente da comunidade. Bom dia, Sheila. Bom dia, comunidade. Bom dia, pastores. Representando a diretoria da nossa comunidade, não poderia deixar de fazer a nossa mensagem. Uma pequena história. Essa é 1 de fevereiro de 2018. Recebemos um jovem, fazendo o seu estágio. Na sequência, P600. Em 24 de maio de 2009, passou quase 2 décadas de história aqui conosco. O seu último culto do ano passado falou muito bem do acolhimento. Dando essa referência que a nossa comunidade tem o poder de acolhimento muito grande. É mérito dele também, que sempre foi acolhedor. Tem um carisma imenso, uma simpatia indiscutível, apesar de ser conveniente. Seus sermões, sempre muito criativos, com exposições aqui na nossa tela, o meu objeto de profundidade da questão do o nosso reconhecimento. Meu pronunciamento hoje é confuso, entre tristeza e alegria. Um dia o gaúcho me ocasionando um tremer no coração. Hoje ele nos deixa. A vida cheia, esse é um ponto que precisa profundamente. A alegria já foi muito bem referido aqui pelo trabalho da missão de Jesus. Um homem desafiador, corajoso e determinado.
Eu poderia encerrar aqui um apelo final, mas eu quero, na sequência, também dar um abraço desse depoimento. E dizer que falasse também muito dos irmãos da nossa casa. Esta casa aqui, ó, vai ser uma casa sempre. E para encerrar com o meu abraço, eu quero deixar um recuerdo para que nos olvides de nosotros. Pelo fiel ministério prestado à Congregação Evangélica de Ana Cruz Petrópolis, ao reverendo Otto Neitzel, nossa gratidão por ter servido com amor e sabedoria, anunciando com coragem o Evangelho da Graça. Ver Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Com carinho, unidade da cruz, e deseja bênçãos abundantes nessa nova etapa de sua vocação. Porto Alegre, 29 de junho de 2025. Muito obrigado. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto bastante de falar, mas hoje eu não consigo falar muito. Hoje é um dia especial, diferente, né? A gente vai se despedir de vocês. E as professoras da escola dominical, quero agradecer a Sheila, minha amiga, minha companheira de planejamento e coordenação. Que tu sejas muito feliz e a gente vai estar sempre aqui. Conversa, né? Aqui eles começaram a família, eles começaram a ser pastores, a Sheila começou a ser esposa de pastor, né? Mas aqui também teve as primeiras coisas do Otto, e ele lembra com carinho assim, né? Que Bernardo foi o primeiro batizado que o Otto fez, né? Não só aqui, mas o primeiro batizado dele, né? Então o Bernardo não deixou de ficar muito presente também, né? Você veio morar no Juventude também, você depois de uma pergunta de voltar a jogar ping-pong. E é isso, muito obrigado por ti. Boa tarde a vocês, a família também, Deus abençoe vocês. E muitos mais cantorias de educação agora para ficar sozinho no meio de todo mundo. Desse jeito eu decidi ir embora, né? Não, mas eu falei na mensagem passada, né? A comunidade. Me veio à mente o culto todo hoje. A primeira vez que eu saí de casa, o pai e a mãe me levou no aeroporto Monte Mar.
mala, tinha cabelão aí na época, aquele momento de sair de dentro de casa para fora, mas sabendo que o pai e a mãe estão lá, então sabendo que a comunidade da Cruz é a minha comunidade, sabendo que aqui, né, eu cheguei no sul, tinha cabelo, lembro sendo um pouquinho mais careca, mas estou saindo com a família, com 2 filhos gaúchos, e uma comunidade que continuará sempre orando pela gente. E hoje, claro, não foi projetado aqui, mas no Salmo do dia, o Salmo 16:11 diz que o Senhor te mostra o caminho da vida e na proximidade de Deus há plenitude de alegria. Esses quase 18 anos aqui houve plenitude de alegria. Porque a gente está nesse barco que se chama igreja, né, e tanto dentro desse barco a gente não afunda, né, tem ondas, claro, que tem momentos que dá para a gente vontade de sair do barco, mas não, a gente continua nesse barco vestindo aí a boia que é Jesus, que nos torna juntos, né, nos leva à salvação. Então só tenho alegria compartilhar esses anos aqui, né, essa experiência que a gente aprendeu junto com vocês aqui, o acolhimento, o abraço, né, é um momento importante na nossa vida, né, como pai, como esposo, como pastor, todos os colegas aqui. Eu falei, tem gente para trabalhar hoje aqui, né, pessoal, mas pessoal, a gente vai continuar na Terra, no planeta Terra, então continue nos contatos com a gente, né, venha nos visitar em Porto Vallarta Praia, né, então aí fica o grande convite para vocês, pastor Jordan, pastores, todos aqui, né, pastor Edgar, pastor José, pastor Wilson, pastor Elber, pastor Reinaldo, né, pastor Oscar, pastor. E claro, o coro também, hoje vocês viram o coro masculino aí também, grande parte aqui foi isso, né, foi cantoria, foi estudo, foi jovem. E eu agradeço os nossos cantores aí por estarem aqui também nesse grupo cantando. Um forte abraço a todos vocês. Oração no final, mas obrigadão, gente. Um bom futuro para todos nós e estaremos acompanhando como membros a comunidade da Cruz, mesmo que online, mas ainda juntos. Né? Valeu. É isso.